No mundo que está bombando de informação, de debate acalorado para todo lado, ter clareza de pensamento é quase um superpoder. E hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas para conseguir isso. Vamos falar de lógica, o nosso guia para pensar de um jeito muito mais afiado. Já entrou numa conversa que parece que anda em círculos, sabe? Muita emoção, opinião forte, mas pouca razão, e no fim, nada se resolve. Isso acontece na maioria das vezes porque os debates estão cheios de argumentos que não se sustentam, que criam mais confusão do que clareza. E é exatamente essa bagunça que a gente vai começar a organizar hoje. E olha, a solução para esse caos todo não é nenhum bicho de 7 cabeças. O nome dela é lógica. Pense nela como uma ferramenta mesmo, super poderosa para a gente conseguir estruturar o pensamento e construir argumentos que param de pé. A origem da palavra já entrega tudo, né? Logos, em grego, quer dizer razão, palavra, argumento. A lógica é basicamente isso, um sistema que nos ajuda a organizar as ideias. É o que permite a gente olhar para uma discussão e saber diferenciar um argumento correto de um que é furado. É a base para pensar com coerência. Gosto de pensar na lógica como o esqueleto que sustenta o nosso mundo. É sério, sem ela, as nossas conversas seriam um caos total. A matemática não faria sentido nenhum e toda a tecnologia que a gente usa no dia a dia simplesmente não existiria. Ela é a estrutura por trás de tudo. Ok, então vamos pegar as peças fundamentais desse nosso kit de ferramentas. Todo e qualquer argumento lógico, não importa o quão complicado ele pareça, se baseia em 3 regras que não dá para quebrar. Conhecer essas regras é o primeiríssimo passo para a gente começar a pensar com mais clareza. A primeira regra parece até boba de tão óbvia, né? Uma coisa é o que ela é. Uma maçã é uma maçã. A é igual a A. Mas esse princípio é absolutamente crucial, porque é ele que garante que os nossos conceitos fiquem estáveis. E sem ele, as palavras poderiam mudar de significado no meio de uma frase, e aí, qualquer conversa seria impossível. Essa segunda regra é a que coloca a ordem na casa. Ela impede o caos total no raciocínio. Basicamente, um argumento não pode dizer que algo é e não é ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Uma chave não pode estar e não estar no bolso simultaneamente. É uma regra que traz coerência para os nossos pensamentos. E para fechar a nossa base, vem o princípio que acaba com a ambiguidade. Na lógica, não tem talvez. Uma afirmação, uma proposição tem que ser ou verdadeira ou falsa. Ou a luz está acesa ou está apagada. Não existe um meio termo, um quase. E isso nos força a ter clareza total. Beleza, com as regras do jogo em mãos, vamos ver como a gente constrói os argumentos. Existem 2 caminhos principais no nosso kit, a dedução e a indução. Pense nelas como 2 estradas diferentes que o nosso raciocínio pode pegar para chegar numa conclusão. Vamos olhar mais de perto essas 2 estradas. De um lado, a gente tem a dedução. Ela parte de uma verdade geral e chega numa conclusão específica garantida. É o famoso exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Não tem como escapar. Já a indução faz o caminho contrário. Ela olha para casos específicos e cria uma regra geral. Por exemplo, o recrutador que percebe um padrão nos melhores funcionários e decide onde procurar os próximos. A conclusão aqui é provável, mas não é uma certeza absoluta. E claro, ninguém deixou a dedução mais famosa do que o Sherlock Holmes, né? Essa frase dele captura perfeitamente o poder desse tipo de raciocínio. Pegar uma pequena evidência e, a partir dela, chegar a uma conclusão gigantesca e surpreendente. Muito bem. Agora que a gente já conhece as ferramentas certas, precisamos falar sobre as peças com defeito. As falácias lógicas são tipo isso. São defeitos de fabricação no raciocínio. São erros que até parecem convincentes, mas que, na verdade, invalidam um argumento. Aprender a identificar essas armadilhas é fundamental. O perigo das falácias é que elas são sedutoras. Elas desviam a conversa da lógica e apelam para a emoção, para a manipulação. São verdadeiras armadilhas para o pensamento. Vamos conhecer algumas das mais comuns para não cair nelas. A falácia do espantalho. Essa a gente vê o tempo todo. Funciona assim. Em vez de debater o argumento real de alguém, que pode ser forte, a pessoa cria uma versão distorcida, exagerada e bem mais fraca, um espantalho, e ataca essa versão. É uma tática desonesta e que não leva a lugar nenhum. Olha esse exemplo. O argumento original era simples: investir em energia solar. Mas ele foi transformado numa caricatura radical de querer destruir a indústria do petróleo. Fica muito mais fácil atacar essa versão exagerada e falsa do que discutir de verdade a proposta original. Isso é um espantalho clássico. Ad hominem, em latim, quer dizer contra a pessoa. E é exatamente isso.
É quando a discussão abandona as ideias e parte para o ataque pessoal. É uma tática para tentar destruir a credibilidade de quem fala, sem precisar de fato contra-argumentar o que foi dito. Percebe? A ideia das cláusulas de responsabilidade social nem foi discutida. O foco mudou totalmente para a pessoa, que foi rotulada de ativista radical. Quando o ataque é direcionado ao indivíduo, o debate lógico acaba na hora. Essa aqui é a falácia do ou é isso ou é aquilo. Ela simplifica demais as coisas, forçando uma escolha entre dois extremos. Essa armadilha ignora completamente que quase sempre existem outras opções, outras saídas, todo um espectro de possibilidades entre o preto e o branco. No discurso político, então, isso é muito comum. Esse tipo de argumento elimina qualquer chance de um apoio crítico ou de uma oposição construtiva. Ele joga a coisa toda em dois polos. Ou se está 100% a favor ou 100% contra. A vida real raramente funciona assim. Bom, e agora a gente junta tudo isso. Entender lógica não é só um exercício intelectual para parecer mais inteligente. É uma habilidade prática para a vida. É sobre ter autonomia para pensar com mais clareza, se comunicar melhor e participar de conversas que realmente levam a algum lugar. Então, para resumir o nosso kit de ferramentas da clareza, comece sempre com as 3 regras básicas como alicerce. Entenda se o raciocínio está indo do geral para o específico ou o contrário. E, principalmente, fique de olhos e ouvidos abertos para as armadilhas, para as falácias. A meta é sempre focar no argumento e não na emoção ou na manipulação. E agora fica uma provocação. Com essas ferramentas em mente, preste atenção nas conversas, nas notícias, nos debates ao redor. Qual argumento meio torto, meio ilógico, salta aos olhos agora? Porque o primeiro grande passo para pensar com mais clareza é, sem dúvida, começar a perceber a falta dela.